Dali, dali, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula aí do canal. Galera, hoje a gente vai trabalhar com um tópico que é o potencial elétrico e a nossa energia potencial elétrica, tópicos fundamentais para finalizar a nossa eletrostática, principalmente. A eletrostática ainda vai ter mais algumas aulas sobre isso, a gente vai ter pelo menos mais 2 aulas sobre a eletrostática, mas o importante aqui é vocês observarem que a eletrostática tem 4 grandezas principais. 2 delas foram vistas nos vídeos anteriores, a força e o campo. E agora a gente vai ver o potencial e a energia potencial em um único vídeo. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o caso do campo elétrico uniforme e o que a gente chama de trabalho. E por fim, a gente vai fazer um último vídeo só com exercícios de toda essa temática em mistureba, com várias situações diferentes para a gente trabalhar. A gente vai pegar a eletrostática e aí dissecar ela de forma geral, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá para o nosso assunto em si, o nosso potencial elétrico. Galera, vamos começar pelo tópico da energia potencial primeiro. O que é energia potencial? Galera, tem que se lembrar o seguinte, toda energia potencial ela é uma energia armazenada. Toda energia potencial ela é armazenada. E toda energia potencial tem uma segunda característica. Ela espontaneamente se transforma em energia cinética. Como assim, professor? Ó, se você pega um objeto e coloca a uma certa altura, ele vai ter energia potencial gravitacional. Se você solta, isso se transforma em energia cinética. Se você pega um elástico e puxa ele, estica, você terá energia potencial elástica. Se você solta, isso vira energia cinética. Então, toda energia potencial que você estiver estudando tem uma tendência espontânea e natural de se transformar em energia cinética, caso você permita. Aqui não é diferente. A energia potencial elétrica ela é uma energia de interação entre duas cargas. Se você souber a quantidade de energia que elas têm, o que você pode fazer? Você pode soltar elas e dar uma estimativa de quanto que velocidade que essas cargas vão adquirir ao serem soltas. Por quê? Porque se você sabe que ela tem energia potencial, você também sabe que isso espontaneamente se tornará em energia cinética. Como que a gente calcula energia potencial? Energia potencial é sempre uma ideia de interação entre duas cargas. Então, uma fórmula muito parecida com a da força. A da força tinha um fator quadrado aqui embaixo. A do potencial não vai ter a nossa energia potencial. É apenas K-Q1, Q2 sobre D. E tem um detalhe sobre essa nossa conta. Ó, se você pegar duas cargas positivas e você fizer o produto delas, positivo com positivo vai dar uma energia potencial positiva também. Aí você fala, tá, mas e se eu pegar duas negativas? Ó, uma negativa, uma negativa. Negativo com negativo, o teu resultado vai dar positivo de novo. Isso quer dizer que o resultado da tua energia potencial será positivo se e somente se as duas cargas elétricas tiverem o mesmo sinal, ou seja, elas vão estar em repulsão nesse nosso caso, certo? Agora, se as cargas tiverem sinais diferentes, aí elas terão uma atração entre elas. E aí a tua energia potencial vai dar negativa, ó. Positivo com negativo, mais com menos vai dar menos. E aí a tua energia potencial dá negativa. Lembre, se a tua energia potencial é negativa, quer dizer que você está falando de duas cargas se atraindo. E se ela é positiva, duas cargas se repelindo, certo? E aí, fechando a nossa energia, qual que é a unidade dela? Obviamente, para energia, Joule, certo? E aí a gente vai para outra grandeza, que ela é de suma importância dentro da nossa eletricidade, que é o tal do potencial elétrico. E os alunos se perdem muito na ideia de potencial elétrico. Vamos entender claramente o que é o potencial. Galera, o potencial elétrico ele é uma grandeza que ele lhe permite saber como se comporta a energia potencial ao longo do espaço. Aí tu fala, como assim, professor? Bom, ele é uma grandeza que vai falar assim, ó. Nessa região do espaço, cada coulomb de carga que estiver ali terá uma certa quantidade de joules de energia potencial. Por isso que a unidade do potencial elétrico, que é o famoso volt, na verdade, ele significa o quê? Joule por coulomb. Ou seja, olha só essa minha situaçãozinha aqui. Se eu falar para vocês que em uma região do espaço aqui eu tenho 40 volts, o que isso significa? Significa que se eu colocar 1 coulomb de carga aqui, ele terá quanto? Ele terá 40 joules de energia potencial. É isso. Aí tu fala, tá, e daí que ele tem 40 joules de energia potencial? Lembra que energia potencial
tende sempre a se transformar em cinética. Então, se ele tiver energia potencial, quer dizer que ele vai tender a perder essa energia potencial e ele vai tender a transformar isso em velocidade nele, ele vai adquirir velocidade. A gente vai entender que isso vai depender de diferentes potenciais, tá, pessoal? Mas a ideia é essa. Volt significa joule para cada coulomb. No caso, se eu pegar, por exemplo, uma outra carga elétrica aqui e essa carga elétrica tiver 4 coulombs, isso quer dizer o quê? Bom, se é 40 volts naquela região, para cada coulomb, 40 joules. Então, 1 coulomb, 40, 2, 80, 3, 120, 4, vai fechar os seus 160 joules. Certo? Então, o potencial elétrico, ele permite você ter uma noção de como é a energia em diferentes regiões do espaço, certo? Agora, é importante você saber, toda vez que tu pega uma carga negativa e tu joga ela numa região onde tem um potencial elétrico, ela tem uma tendência espontânea de se deslocar para onde? De se deslocar para locais onde o potencial elétrico é maior, beleza? E toda carga positiva, quando você coloca ela numa região que tem potencial elétrico, toda carga positiva terá uma tendência espontânea de ir para regiões onde o potencial é menor. Sobre essa nossa situação, vamos deixar a próxima aula que eu vou falar sobre o trabalho da força elétrica e a gente vai entender um pouco melhor esse caso. Mas é importante você saber, cargas negativas vão para potenciais maiores e cargas positivas para potenciais menores, certo? Como que a gente calcula o potencial? Tá aqui. Uma carga elétrica gera um potencial à sua volta. Como que a gente calcula? Kq sobre D. Bem parecida com a fórmula do campo elétrico. O campo elétrico tinha D ao quadrado. Aqui é D. E a unidade do potencial, qual que é? Potencial elétrico é medido em volt, meus queridos. Certo? Então, ó, tem que tomar muito cuidado. Energia potencial é a energia que duas cargas têm fruto das suas interações que podem ser de atração ou repulsão. Agora, o potencial é um cara que diz como se comporta a energia ao longo de uma região do espaço para cada unidade de carga. Por isso que a gente vai dizer que é joule para cada coulomb de carga. Beleza? Não confunde, são dois termos parecidos. Energia potencial elétrica e potencial elétrico são coisas distintas, beleza? Agora, olha só para a gente concluir a nossa parte teórica, tem uma questãozinha que é a seguinte, ó, quando você analisa cargas elétricas aqui, ó, que estão no espaço, e vocês querem saber como que é o potencial que elas geram em um certo ponto, você faz a soma desses potenciais individualmente. Então, tu vai dizer, tem uma certa carga Q1, ela gera um potencial em um ponto. Se tem uma carga Q2, ela também gera potencial naquele ponto. Qual o potencial resultante? É a simples soma dos dois potenciais. A gente vai ter questõezinhas fazendo isso, tá? E outra questão que é importante, olha só. O potencial elétrico, na parte de baixo da fórmula dele, tem D. E o campo elétrico, na parte de baixo da fórmula dele, tem D ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o potencial elétrico ele é inversamente proporcional a D. Mas o campo é inversamente proporcional a D ao quadrado. E a gente vai entender isso já na nossa primeira questão. E dá para você criar uma relação entre esses caras. Campo vezes distância igual a potencial. Da onde que surge? Ó, se eu multiplicasse esse cara por um fator distância, ia simplificar esse quadrado com essa distância e as fórmulas iam ficar idênticas. Ou seja, se você sabe o campo em um certo ponto, dá para você saber o potencial apenas multiplicando pelo fator distância daquele ponto, beleza? Então, vamos lá, vamos meter ficha que a gente aprende com exercício, porque fica soando muito estranho o nosso conceito quando a gente fica somente na parte teórica, né? Então vamos lá, lembra, ó, esse cara, o potencial é inversamente proporcional à distância, mas o campo é inversamente proporcional à distância em grau 2, em grau quadrático, beleza? Agora olha só a nossa primeira questãozinha. Ó, a primeira questãozinha, ela fala para você o seguinte, considere uma partícula eletrizada que está fixa num ponto A. Ó, ela está aqui, a carga elétrica Q, fixa em um ponto A. E aí ele fala para você assim, que o potencial elétrico no ponto B vale 20 volts. Então, ó, este cara aqui
eu sei que o potencial elétrico em B vale 20 volts, certo? E ele fala qual que é o campo elétrico em C. O campo elétrico em C são 20 newtons por coulomb. E ele está te perguntando assim, tá, diante dessa situação, qual que é o potencial em C e qual que é o campo elétrico em B? Ou seja, ele sabe que nesse ponto tu tem campo e tu tem potencial, só que ele só te deu o potencial, ele quer saber o campo também. E tu sabe que no ponto C também tu tem campo e potencial, ele só te deu o campo e ele quer saber o potencial. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar um pouquinho essa nossa situação. Para a distância D, o que a gente tem de informação para a distância D? Olha só, quando você está analisando A lá, o ponto B está a essa distância D dele. E o que eu sei no ponto B? Eu sei o potencial. Então, vou anotar aqui o seguinte, olha só. Eu sei que o potencial em B são 20 volts. Mas eu não sei quanto que é o campo elétrico em B, que é uma coisa que ele está me pedindo. Certo? Agora, para a distância 2D, o que ele quer saber? Ele quer saber o potencial naquele ponto em C, ó. C está nessa distância 2D aqui, que a gente não sabe esse potencial. E ele também quer saber o campo elétrico em C. Não, em C a gente sabe o campo elétrico. 20 newtons por coulomb. Ok. Eu consigo fazer isso de cabeça na lata, assim, muito rapidamente, porque eu tenho prática. Mas olha só aqui como a nossa ideia não é tão complexa quanto parece, tá? Olha só. O que você está fazendo com a distância daqui para cá? Ó. Quando você olha para essa distância, ela está sendo dobrada. Numa situação você tem uma distância D, na outra 2D. Então você está fazendo 1 vezes 2. E aqui vem relembrar o nosso conceito. Olha só como que era a fórmula do nosso potencial, ó. Potencial era K Q sobre D. Ou seja, isso quer dizer que o potencial é inversamente proporcional à distância. Ou seja, a operação que eu tenho que fazer aqui para encontrar o potencial em C é a operação que eu fiz aqui, só que de forma inversa. Eu fiz 1 vezes 2, então eu farei 1 dividido por 2. Ou seja, isso quer dizer que o potencial em B dividido por 2 resulta o potencial em C. E o potencial em B eu sei quanto que vale, ele vale 20. Então você vai ter 20 dividido por 2, sendo o potencial em C. E esse potencial em C sendo 10 volts. Terminei a primeira parte da minha questão, certo? Beleza. Agora olha só, como que era a fórmula do campo elétrico? Vamos lembrar aqui a fórmula do campo elétrico, ela é parecidíssima com a fórmula do potencial. O campo elétrico era dado como K Q sobre D elevado ao quadrado. Isso quer dizer que você tem uma proporção inversa, porém com um fator quadrático. Ou seja, isso quer dizer que a operação que você tem que fazer aqui, ó, ela é a inversa do vezes 2. Ela vai ser o dividido por 2. Só que com um número elevado ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, ou seja, dividido por 4. Isso quer dizer que o campo elétrico em B dividido por 4 resulta o campo elétrico em C. Só que o campo elétrico em C eu sei que vale 20. Então eu vou jogar o 4 multiplicando esse 20 e eu terei que o campo elétrico em B vale quanto? 80. Terminei minha questão.
80 newtons por coulomb. Fechando aí a nossa alternativa, 10 e 80 é justamente quem? A nossa letra B. Beleza? Então, ó, noção de proporção. Veja que eu não fiquei mexendo com a fórmula, mas eu tinha que saber a fórmula para poder resolver minha questão, certo? Então, questãozinha com dificuldade um pouquinho mais elevada essa questão, certo? Agora, próximo exercício. Próximo exercício. Opa, esqueci de tirar o meu primeiro aqui. Aí, foi. Foi? É isso? Aqui, aqui. Aí, agora sim, beleza. Ele diz para você o seguinte, ó. Num ponto P, a uma certa distância de uma carga elétrica pontiforme, o módulo do campo elétrico é 500 newtons por coulomb e o potencial é 3 vezes 10 na 3 volts. Se a constante de eletrostática ou a constante de Coulomb é 9 vezes 10 na 9, a distância do ponto até a carga e a carga elétrica em si, o seu valor, tem respectivamente quais valores? Olha só, então vamos lá. Você sabe o seguinte, você sabe que tem um ponto em que o campo elétrico naquele ponto vale, deixa eu só puxar aqui a cor, o campo elétrico naquele ponto vale 500 newtons por coulomb, certo? E tu também sabe que o potencial elétrico nesse mesmo ponto vale 3.000 volts. 3.000, professor? É, ó. 3 vezes 10 na 3. Vamos colocar 3.000 já. 3.000 volts. E o que que você sabe? Três coisas. Ó, você sabe a fórmula do potencial. Potencial é K Q sobre D. Você também sabe a fórmula do campo elétrico. K Q dividido por D elevado ao quadrado. E tu também sabe a relação entre esses dois caras. Se tu pegar a fórmula do campo, multiplicar por um fator de distância, tu encontra o potencial. O que que ele está te pedindo? Ele está te pedindo tanto a distância quanto essas carguinhas aqui que a gente não reconhece, tá? O problema é que, por exemplo, se você for querer começar por aqui, tu vai ter um grande problema, que você não sabe essa carga e não sabe essa distância. Tu vai ter duas incógnitas na tua conta e não vai rolar. A mesma coisa acontece se você começa por aqui, porque você não sabe a carga nem a distância. Então a gente vai começar por aqui, desvendando qual é a distância entre o ponto e a carga. Então esse cara vai ficar assim, ó. O campo elétrico são... Opa, já ia colocar 3.000, né? Perdão, são 500 newtons por coulomb. Vezes a distância igual a 3.000. Jogo dividindo esse 500, 3.000 dividido por 500, esse cara vai fechar 6. Certo? Beleza. Agora que eu sei esse 6 aqui, ó, eu posso jogar na fórmula do campo, mas eu também posso jogar na fórmula do potencial. Em ambos, eu vou ter a mesma conclusão. Eu sei o potencial, eu sei o K e eu sei a distância. Quem que eu não sei? Q, que é a nossa carga elétrica. Então, eu vou jogar já na forma do potencial, certo? Então, vai ficar assim, ó. Jogando na fórmula do potencial aqui, eu terei que 3.000 volts é igual ao quê? K. K é 9 vezes 10 na 9. Quem é Q? É justamente quem eu quero descobrir. Se eu soubesse, eu tinha o gabarito já na questão. E a distância embaixo, que é 6, certo? Então, eu posso jogar esse 6 multiplicando o 3.000. 6 vezes 3 vai dar 18.000. Igual a 9 vezes 10 elevado na 9 vezes Q. Agora é importante você pegar esse 18.000 e escrever ele em notação, porque o cara aqui do lado está em notação também, né? Então eu vou fazer o seguinte, esse 18.000 eu vou escrever como 18 vezes 10 elevado na terceira. 18 vezes 10 elevado na terceira. É igual a 9 vezes 10 na 9 vezes Q. E aí eu vou jogar o 9 vezes 10 na 9 para o outro lado e eu terminei minha conta. Ó, o 9 vem dividindo, então eu vou ter que Q é igual a 18. Opa!
18 dividido por 9. Ó, tem um 10 na terceira aqui, eu vou manter esse 10 na terceira. E o 10 na 9, quando eu jogo para o outro lado lá, acompanhando o 10 na terceira, eu jogo como 10 a menos 9. E aqui você encontra a tua resposta. 18 por 9 vai dar 2. 10 na terceira com 10 a menos 9 vai dar 10 na menos 6. 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Importante que essa resposta poderia aparecer escrita em microcoulombs, né? Tá? Então a nossa resposta, A. Fecha a nossa letra A, é isso? Ó, peraí, a letra A e a letra B tá exatamente com o mesmo gabarito. Exatamente o mesmo gabarito. Bom, não tem problema, né? Eu vou corrigir isso na apostilinha que eu vou mandar para vocês lá no link da aula, beleza, galera? Mas, enfim, o importante é a nossa lógica, certo? Bom, dando uma sequência aqui, vamos lá resolver a nossa questão número 3. A questão número 3, ela já tem uma pegada que tem que desenhar para você entender o que está acontecendo, ó. Duas cargas pontiformes ou pontuais, né? Tem carga 5 microcoulombs e 2 microcoulombs estão distantes a 20 centímetros uma da outra. Já vamos desenhar aqui, ó. Eu vou chamar essa carga de QA. Eu vou chamar esta carga de QB. E aí, a A tem 5 microcoulombs. 5 microcoulombs. E a B tem 2 microcoulombs. E nós sabemos a distância entre essas duas cargas. Essa distância é 20 centímetros. Beleza. Ele pergunta de uma forma bem direta e objetiva. Qual que é o potencial eletrostático no ponto médio entre as duas cargas? Então, ó, a gente está bem aqui no meio, certo? O ponto médio. Esse ponto médio, ele é um ponto que está a 10 centímetros da carga A e também a 10 centímetros da carga B. Por isso que a gente chama de ponto médio, né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ele quer saber o potencial elétrico naquele ponto. Gente, é bem simples. Tu pensas, o A produz um potencial nesse ponto. O B produz um potencial nesse ponto. Eu vou somar esses dois potenciais, ó. O potencial resultante é o potencial que a carga A gera mais o potencial que a carga B gera. Fórmula desses caras, ó. O potencial resultante vai ser K QA sobre a distância que a carga A se encontra até o ponto que a gente está analisando, mais K QB sobre a distância que a carga B se encontra ao ponto que a gente está estudando. Mas a gente conhece esses dois valores, tanto QA como QB, quanto as distâncias. Tem que só cuidar uma coisinha, ó. 10 centímetros, eu vou escrever 10 vezes 10 na menos 2, ou simplesmente 10 na menos 1. Certo? Em notação metros. Beleza? Agora, essas cargas que a gente tem aqui, cuidado com o prefixo micro. Micro é 10 elevado na menos 6. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de substituir esses caras. Beleza? E K eu vou usar a mesma constante eletrostática que a gente estava fazendo antes. Então, vai ficar assim a minha continha. O potencial resultante será 9 vezes 10 elevado na 9. A primeira carga, que é a A, é 5, né? Então, 5 vezes 10 na menos 6. E aqui embaixo, ó, a distância entre a carga A e o ponto que a gente está analisando. Essa distância são 10 centímetros e eu já escrevi aqui que é 10 a menos 1 metros. Somado com 9 vezes 10 na 9. A segunda carga é 2 vezes 10 elevado na menos 6. Lembre-se que é o prefixo micro. E a distância também é 10 a menos 1. Bom, então a gente vai ter o nosso potencial resultante aqui, ó. 9 vezes 5 vai dar 30, então 30 aqui na frente. Agora, ó, 10 na 9 com 10 na menos 6, esse cara dá 10 na terceira. Só que tem esse 10 na menos 1. Ele vai subir e vai somar, então ele vai dar 10 na quarta no fim das contas.
10 na quarta. Beleza. Mais 2 vezes 9, 18. Vezes o mesmo 10 na quarta, porque são os mesmos expoentes. 10 na quarta. Somando esses caras, você vai ter quem? 40 e... Perdão. 30... 48. Potencial resultante sendo 48 vezes 10. Ah, pessoal, eu cometi uma gafe terrível aqui, né? Eu fiz como se fosse 6 vezes 5. Não, é 9 vezes 5, né? Deixa eu só corrigir aqui. 9 vezes 5, 45. Certo? Aí somado é 18, aí fecha a nossa conta fechando os 63 vezes 10 elevado na quarta, certo? Então, corrigindo aí a nossa gafe, como é que fica? Ó, eu vou puxar a vírgula uma casinha aqui para a direita e aí esse cara vai ficar assim, o potencial resultante. 630 vezes 10 elevado na terceira. Mas, senhor, por que você fez isso? Eu fiz isso porque ele quer a ordem de kilovolts, tá? E kilovolts é uma ordem K que é na ordem de 10 na terceira, ou seja, 630 kilovolts, certo? Perdão aí a gafe, às vezes a gente está fazendo com pressa a conta, né? Enfim, então, corrigindo aqui, né, a nossa resposta fecha, obviamente, a nossa letra A, que é 630 kV, beleza? Então, só fazer o ponto médio e meter ficha na sua resolução, beleza? Agora, olha só, questãozinha número 4, ele fala para você o seguinte, ó, que no vácuo você tem duas cargas elétricas Q que são colocadas no ponto B e no ponto C, onde K0 é a nossa constante eletrostática, né? E podemos afirmar que o potencial elétrico no ponto A em relação ao infinito é dado por... Ó, eu peço desculpas aqui, mas esse cara é um menos que. Eu errei na formatação aqui, tá? Tanto que o meu desenho aqui está menos que, tá? Então, um é mais que, outro é menos que. E ele quer a mesma coisa. Ele quer o potencial elétrico no ponto A. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai somar os potenciais. Ó, vai ser o potencial elétrico no ponto A, sendo que o potencial elétrico produzido pela carga mais que somado pelo potencial elétrico produzido pela carga menos que. E aí a gente simplesmente aplica a nossa fórmula. Vai ficar assim, ó. O potencial elétrico no ponto A será K, uma das cargas é Q, e olha só a distância da carga Q ao ponto, ó. A carga Q, ela tem uma distância de 3 metros até o ponto A. Por isso que na parte de baixo da minha conta, eu vou marcar ali um 3. Dividido por 3. Opa, não peguei a cor. Aqui, aí sim, dividido por 3, certo? Agora, para a outra carga, vai ficar assim, menos KQ. Mas, senhor, por que menos? Justamente porque essa carguinha aqui vai ser negativa. E aí você vai substituir ela com um sinal de menos, o teu resultado vai dar negativo ali, obviamente, tá? Ok? Menos KQ. E aí, ó, olha o nosso termo que a gente tem aqui embaixo, ó, o termo que a gente tem ali entre menos Q e o ponto A é 4, certo? E aí basta a gente fazer um mínimo múltiplo comum e está resolvida a nossa questão, certo? Então, o potencial no ponto A será igual. O mínimo múltiplo comum entre esses dois caras é 12, né? Aí o 12 eu divido por 3, vai dar 4. Então, eu tenho 4kq menos o 12 eu divido por 4, vai dar 3. Menos 3kq, certo? E aí o potencial, 4 menos 3 vai dar 1. Então, fica 1kq sobre 12. O 1 eu não precisava escrever, uma multiplicação por 1, certo? Mas, então a gente fecha a nossa resposta como K0 vezes Q sobre 12. Beleza? Então, finalizando a nossa questão,
E vamos para a próxima. Penúltima questão. Ele fala assim: o potencial elétrico a uma distância de 3 metros de uma certa carga elétrica é 40 volts. Se dois vértices de um triângulo equilátero com 3 metros de lado forem colocadas duas cargas iguais a esta, qual o potencial em volts gerado no terceiro vértice desse triângulo? Pera aí, não estou entendendo nada. Vamos desenhar. Ó, tu tens aqui uma carga elétrica. Aqui, uma carga elétrica. Ele fala para você que a uma distância D dela, que é uma distância, na verdade, de 3 metros, tu tens um potencial elétrico que é 40 volts. É isso. Aí ele fala assim, agora vamos sugerir o seguinte, que tem um triângulo equilátero e que nesse triângulo equilátero, em dois vértices, tu coloca essa carga aqui. Aqui e aqui. E esse triângulo equilátero, ele é um triângulo que possui lado 3. 3, 3. A pergunta é, qual vai ser o potencial elétrico no vértice lá que não tem carga elétrica? Como é que tu calcula isso? Bom, tu vai pensar, bom, se uma carga a 3 metros produz 40 volts, a outra carga a 3 metros também vai produzir 40 volts. Então, cada uma produz 40 volts. 40 volts da primeira mais 40 volts da segunda, a sua resposta é 80 volts e você terminou o teu exercício. Ponto final, certo? O que seria legal nessa questão seria ele propor um triângulo com os lados diferentes de 3, que daí você ia ter que usar a proporção de distância com o potencial para poder resolver a tua questão. Se ele falasse para você assim, ó, o triângulo agora é um triângulo de 6 por 6, certo? Todos os lados 6. E tu colocou a mesma carga aqui, ó. O que você ia pensar? Primeiro você ia pensar como que fica o potencial a 6 metros. Tu ia falar, bom, se dobra a distância, cai pela metade o potencial. Então, se a 3 metros ele produz 40 volts, a 6 metros ele vai produzir 20 volts. E aí, esse cara vai produzir 20, o outro cara vai também produzir 20, a resposta continua dando 40 na tua questão. Mas é interessante você observar que daria para ele dar um grau de dificuldade nessa questão, propondo um triângulo com um tamanho diferente de 3, certo? Mas como o triângulo é simplesinho, 80 volts, terminou a questão. Beleza? E última questão do nosso videozinho. Galera, ele está falando para você o seguinte, que você tem 4 partículas e essas 4 partículas produzem um potencial elétrico no centro de um triângulo, de um quadrado. E ele pergunta o seguinte, qual é a alternativa que indica uma situação em que tanto o potencial como o campo elétrico dá zero nesse teu problema? Certo. Quando você for fazer essa questão, você tem que pensar em um cara por vez, tá? Olha só. Primeiro, quando que o potencial elétrico dá zero? Quando a soma dos seus potenciais forem zero. Então, você vai ter o potencial da primeira carga, mais o potencial da segunda, mais o potencial da terceira, mais o potencial da quarta, fechando zero. Só que, como todas as cargas estão a uma mesma distância do centro, se você abrir a fórmula, todos eles vão ficar Kq sobre D, Kq sobre D, Kq sobre D, Kq sobre D. As distâncias vão ser todas as mesmas, tu vai poder cortar. E os Ks também vão ser todos os mesmos, você vai poder cortar. Nessa situação, o potencial dá zero quando a soma das cargas dá zero. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 igual a zero. Então, por exemplo, olha esse teu primeiro caso. Ele tem potencial zero no centro? Tem, porque ó, mais Q com menos Q dá zero. Mais Q com menos Q dá zero. Então, no teu primeiro caso, o potencial dá zero. Certo? No teu segundo caso, ó, mais 2Q com menos 2Q dá zero. Mais Q com menos Q também dá zero. Então, teu segundo caso aqui, que na verdade é a tua letra D, que eu estou fazendo, também dá zero. Aqui, ó, nesse caso aqui não dá zero. Ó, mais Q com mais Q dá 2Q positivo. E menos Q, 2Q com menos 2Q vai dar menos 2Q negativo. Então, ó, esse cara
não tem potencial zero. Isso quer dizer que a gente já vai descartar a alternativa B das possibilidades. Vamos fechar a C também não vai dar zero, né? Ó, 2 com 2 vai dar 4, e aí esses caras negativinhos aqui não vai dar certo, certo? E a última, ela é possível sim, mais que com menos que dá zero, menos que com mais que, esse cara vai dar zero. Então, a gente vai descartar a B e a C, porém a D e a E são possíveis. Só que ele quer duas coisas sendo zero. Quem? O campo também tem que ser zero. E aí só uma vai satisfazer essas duas situações. O que você tem que lembrar? Ó, tem que lembrar de uma coisa que eu coloquei na nossa aula passada, no nosso vídeo passado. Se eu tenho uma carga aqui que é positiva, ela vai sempre fazer um campo expulsando o ponto, ó. Então, se eu for fazer uma flechinha aqui, ó, você tem que pensar que esse cara está expulsando, mandando para fora. Então, aqui, ó, vai ser uma flechinha para cá, certo? Agora, se eu pegar aqui uma carga negativa, opa, não peguei a cor direito. Agora sim. Se eu pegar uma carga negativa, o campo da carga negativa não vai ser expulsando, vai ser puxando. Então, eu vou fazer uma flechinha, ó, puxando para a carga. Aí tu fala, tá, beleza, e daí? E daí que agora a gente vai fazer o campo de cada uma das carguinhas ali no meio. Só vai ter um caso que vai zerar. Quer ver? Olha só. Vamos começar com o teu primeiro caso. Ó, eu sempre vou fazer na ordem. Primeira a de cima aqui da esquerda, depois a da direita aqui, depois a de baixo aqui e depois a daqui, certo? Então, sempre nessa ordem, tá? E eu vou fazer o campo ali no centro, ó. Então, começando com a de cima aqui da direita. Ó, ela vai fazer um campo expulsando, vai fazer uma flechinha para cá, ó. Opa, deixa eu fazer essa flechinha menor um pouco. Meu Deus, que flecha péssima. Vamos lá. Tá aí. A flechinha que indica o campo da carga mais que, certo? Agora, olha essa carga menos que. Ela vai fazer um campo puxando para ela o centro. Ela puxa o centro para ela. Beleza. Agora, olha essa mais que aqui, ó. Ela expulsa o centro, ela manda o centro embora. Então aqui, ó, ela vai expulsar o centro para cima aqui, ó. Veja que tu tem duas flechinhas para cima ali e duas flechinhas para baixo, porque essa menos que puxa esse centro. Então esse caso aqui, ó, não dá zero. Por quê? Porque para dar zero eles têm que se opor um ao outro. Então aqui, ó, não dá zero. E tu vai ver que quem que vai dar zero vai ser o caso desse último cara aqui, ó. Por quê? Porque as flechinhas vão ficar uma para cada lado. Olha só esse cara aqui, ó. Ele é positivo, ele faz um campo expulsando. Então ele expulsa para cá, ó. Certo? Agora, esse negativo aqui, ó, ele faz um campo puxando, ele vai puxar o centro para ele. Certo? Agora, olha essa negativa aqui. Ela vai fazer um campo puxando o centro para ela, porque ela é negativa. E essa positiva vai fazer um campo expulsando o centro para longe. Então, aqui, ó. E agora uma flechinha para cada lado. Nesse caso, o campo será zero. Tu verás que se tu tentar fazer esse caso, aqui, o último, não vai dar zero, tá? Vai dar totalmente diferente de zero. Beleza? E é isso aí. Fechando o nosso trabalho, fechando o nosso vídeo. E tem mais vídeo ainda essa semana para sair. Fique atento. Forte abraço a todos e tchau, tchau.